And way down we go, 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 go. And way down we go, 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 go. So way down. E também, de uma forma muito similar, no caso desse paciente que eu tô falando, da vida real, o HM, ele foi testado como Sammy Jenkins. Só que o Sammy Jenkins, ele foi testado para escolher entre 5 itens e alguns deles davam choque. E a ideia era, ele iria conseguir, se fosse só a amnésia anterógrada, por uma questão física, de lesão ou de algum problema, ele conseguiria, com o tempo, escolher os que não davam choque, porque isso seria um aprendizado não verbal. Se lembra que eu falei sobre aprendizado não verbal? Sim. Ele não ia saber o porquê que ele tinha escolhido aqueles que não dão choque, mas ele ia acabar escolhendo isso. Isso, obviamente, a gente está falando de um ponto de suposição. Em ciências biológicas, de uma forma geral, as coisas não são tão certinhas assim, especialmente em se tratando do cérebro. E existe também uma memória emocional, embora esse seja um conceito ainda debatido, mas tem boas comprovações. Existe uma memória emocional que, assim, eu acho que durante o filme, quando as pessoas cospem na cerveja dele, para comprovar se ele realmente perdeu a memória, eu acho que naquele momento que ele ia tomar cerveja, seria bem possível que, no caso real, ele sentiria uma estranheza muito grande. Ele não tomaria tão convicto assim. Da mesma forma, uma paciente amnésica era testada por um psicólogo em 1910, por aí, e ele botava uma agulha entre os dedos, e depois da primeira experiência que ele apertou a mão dela com a agulha, e ela se espetou, claro, ela se esquecia, e no dia seguinte ele voltava, e ele ia apertar a mão dela, e ela tinha uma sensação de estranhamento e não dava a mão para ele. Ainda que aquele homem fosse uma pessoa completamente nova para ela, na cabeça dela. Legal. Isso aconteceu? Foi um experimento que fizeram real. Com real? É. Como eu falei antes, né, o Lenny, ele tinha os métodos dele de organização, né, ele se tatuou, ele escrevia nas fotos do que ele tirava com a Polaroid, né, isso é um recurso muito interessante, inclusive até para nós, espectadores, que o Nolan coloca no filme, junto com o seu irmão, que é o roteirista, né, o cara, o criador do conto, né, que baseou esse filme. É visual, é muito interessante pra gente poder se situar dentro da cena, né, porque às vezes você se perde um pouco. Quando eu vi pela primeira vez, eu lembro de ter me perdido, de ter me perdido muito, né, por causa dessa coisa de voltar pra, poxa, como assim? Foi meio complicado pra mim, eu ainda moleque, devia ter 13 anos quando eu vi esse filme. Caraca, sério? Eu vi logo no... Caraca, que merda de filme é esse? Foi muito engraçado. Quando eu vi depois de adulto, fui pegando as sacadas do Nolan, porque é um cara genial, né, cara? Só que, assim, apesar da história dos métodos de anotação, né, dele anotar as coisas em bloquinho, no corpo dele, nas fotografias, apesar dessa história ser muito interessante, os estudos mais atuais, eles dizem que isso daí não é assim tão válido para uma pessoa que está no quadro dele. Por quê? Porque imagina você tem amnésia anterógrada. Deixa eu só falar uma coisa com relação a isso. Por favor, não desqualifique o filme por que ele está falando. Isso é um recurso do filme para te situar. É cinema bem feito, tá? Porque as pessoas vão pegar o que ele falou e falar, tá vendo? O filme... Não. É um filmaço e é um filme que retrata a amnésia anterógrada, que retrata uma pessoa amnésica como poucos filmes vão conseguir jamais. Mas um pouco de licença poética qualquer filme lógico, tem que ter, né, tem cara? gente muito chata nesse mundo, cara. É mesmo? Por que você apontou pra câmera quando você fez isso? É porque essa pessoa pode estar vendo. Essa pessoa pode ser chata. Essa pessoa pode ser você. Pode. Então, apesar de ser muito bacana essa questão do método de anotação, os estudos mais recentes dizem que é muito mais válido o método da foto, por exemplo, que demonstra para ele em primeira pessoa, como se ele estivesse olhando o que ele já olhou no passado. Então, figuras e filmagens são muito mais válidas como uma forma de relembrar alguma situação que ele esqueceu, do ponto de vista dele, tipo, filmando como se fosse em primeira pessoa. E imagina se você tem uma amnésia anterógrada e
você acorda com uma tatuagem e uma coisa anotada num bloco. Você não tem nenhuma lembrança do que é isso. A possibilidade de você ficar paranoide de que aquilo ali é alguma coisa que implantaram em você, você não se lembra que você fez isso. Isso tá surgindo do nada. A possibilidade de você falar assim, essa letra, estão imitando a minha letra direitinho, mas não fui eu que fiz, é muito grande. Então pode trazer muita coisa pra paranoia, entendeu? Então, uma das coisas que eu acho mais interessantes em relação ao filme é que, assim, a identidade do personagem, ela se mantém, apesar da incapacidade dele de formar novas memórias. Ele não perde as memórias passadas e ele tem uma memória autobiográfica. Ele sabe quem ele é. Só que existe ainda um desejo, uma capacidade de construir um futuro para uma pessoa que perde essa capacidade de aprender coisas novas e de lembrar de novas memórias. Existe ainda a capacidade de escolher e de decidir o que vai fazer amanhã ou não vai. Isso é uma questão neurofilosófica que o filme levanta. E eu acho que o filme dá um parecer pra gente, dá um presentinho pra gente muito interessante em relação a isso, quando o Lenny, ele no final do filme, ele tem um momento de dúvida sobre se o policial, o Terry, é realmente o homem que matou a esposa dele ou não. Ele tem essa dúvida. E ele, sempre que tem algum tipo de pensamento, ele anota para se lembrar depois. Sim. E ele tinha a opção de anotar, foi ele ou não. Como ele já anotou outras perguntas, dúvidas que suscitaram durante o filme. E ele preferiu anotar para não acreditar nas mentiras dele. Ele preferiu ignorar a dúvida dele, exato. Ele preferiu ignorar a dúvida dele e ele fez uma escolha naquele momento. Ele fez a escolha de matá-lo. Ele fez a escolha de atribuir a ele o assassinato da esposa dele, ainda que ele soubesse que poderia não ser verdade. E eu acho interessantíssimo essa reflexão que o filme deixa. A pessoa que perdeu a memória ainda é capaz de comandar a própria vida, mesmo que de forma tão limitada assim. E é legal você falar da questão do final do filme dentro da montagem do filme, né, que a gente tá vendo, porque ela faz uma rima visual com o início/final, né, que é o mesmo local, né, e é aquela coisa que quando a gente começa... Engraçado isso, porque o filme tem essa preocupação de te deixar uma pulga atrás da orelha, porque quando o Ted ele é pego, já no início, na cronologia do filme, ele fala, você quer saber quem você é, Lenny? Então dá uma olhada lá embaixo pra ver o que é. Pô, que merda é essa? Né? Aí quando o filme, né, vai decorrendo, o cara descobre que ele tinha pegado um outro cara chamado Jimmy Grant, sei lá. Não lembro. E aí o cara tentando fazer um mind game, né? Porque ele faz mind game com o cara o filme inteiro, sim, né? Todo mundo faz. Nossa, até Netflix. Faz um mind game com ele o tempo todo, enfim. E essa rima visual é tão genial, cara. É tão genial porque você começa o filme de um jeito, termina no mesmo lugar pra formar um arco, né? Com o personagem. E mais uma vez, palmas aí pro nosso querido Christopher Nolan e seu irmão Jonathan Nolan. Geniais, como sempre, fazendo e nos entregando esse filme excelente que você, se não viu, assista. Tá na Netflix. Assista, ela pode fazer, inclusive ela tá disponível pra download na Netflix. Então, cara, é a chance que você tem de assistir esse filme muito bom. Amnésia, do diretor Christopher Nolan. Considerações finais, Pietro? Bom, cara, o que eu posso falar? Esse é um filme que dá um bom insight pra gente de alguma coisa que nós não vemos todos os dias. Sim. De pessoas que sofrem de um tipo de doença que normalmente a gente não conhece e que são doenças extremamente prejudiciais no esquema de vida delas, na forma como elas vivem ou constroem o futuro ou montam a identidade. Então é bom a gente ter esse tipo de insight e também é bom para a gente perceber o quanto a nossa memória constitui aquilo que a gente é. Se a gente não tivesse memória do passado, por exemplo, a gente não teria nenhuma identidade. Então a gente depende das memórias tanto para ser quem nós somos, quanto para sonhar, olha que bonito que vai ficar, quanto para sonhar aquilo que queremos ser. A memória não é simplesmente alguma coisa do passado. A memória é essencial para a vivência de um futuro. E esse filme faz com que a gente pense sobre essas questões.
Então é isso, galera. Muito obrigado por ter ficado até o final deste vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, porque isso ajuda aí na divulgação do canal, tá? Além de se inscrever, porque aí você vai receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Em breve o Pedro tá de volta pra gente falar mais sobre psicologia. E continue acompanhando a gente. Também tem a nossa página no Facebook. Não esqueça de curtir Mojola Quebrada lá no Facebook também, que de vez em quando a gente coloca umas coisinhas legais lá também, tá? E até a próxima.